Tempos difíceis, né, que a gente vive, tempos difíceis, mas nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso, que, bom, a gente entende que Ele... Rinaldo é o pastor que está aqui com a gente? Rinaldo Moraes, pastor Rinaldo, saudade de você também, rapaz. Abraço na família, saudades. Ele está muito longe, tá aqui em São Paulo. Corina Souza. Corina, minha prima. Sejam bem-vindos, que bom ter vocês aqui. A gente está num tempo muito difícil, mas nós temos o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. E pensando nisso, o tema dessa reflexão é a voz de Deus na tempestade. E eu gostaria de convidá-los a lermos Salmo 29, de 1 a 11, o Salmo todo, né? Salmo 29. Bom, se você tem uma Bíblia, você pode abrir. Se você tem no celular, acesse a sua Bíblia aí, Salmo 29. Se você não tem, eu vou ler para você. Diz assim, Salmo 29. Posso ler? Amém. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como o bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, como introdução, eu preciso lembrar, né, tanto a você como a mim, a gente sabe, mas não custa lembrar que Deus, o nosso Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas que lhe apraz, né, que todas as coisas que lhe dão prazer, Ele pode, né. Ele não suporta, por exemplo, o pecado, mas pecado não dá prazer, né. Deus controla a natureza, controla a nossa vida, nada escapa do domínio de Deus, e fica muito claro isso lá no Salmo 139, verso 4, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então Deus, a palavra ainda não saiu da minha língua, e Deus já conhece essa palavra. Lá, Isaías também, lá em Isaías 48, 13, diz assim, também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Dá para ter noção do poder de Deus? Deus, com a mão, ele funda a terra, ele estende os céus, e quando ele chamar, tanto a terra como os céus se apresentarão juntos diante dele. Isso é poder demais. Nós não temos a noção desse poder. Isso foge da nossa capacidade de imaginar, né? Deus se revela através da natureza. Lá em Salmo 19:1 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A gente vê dias atrás aí, cada pôr do sol mais bonito que o outro. Deus se manifestando. O nascer do sol também, coisa linda. Interessante que tudo isso no silêncio, sem alarde, vê quem quer ver, não vê quem não quer ver, ou não pode, não dá naquele momento. E Deus ele vai se revelando, ele se revela nos dando paz, aquela paz que só Jesus pode dar, aquela paz que não é a ausência de guerra, é paz, é tranquilidade, é segurança, mesmo em turbulência e tribulação. Lá em João 14, 27, Jesus disse, né, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. E é um tempo que a gente está atemorizado, né? Uns mais, outros menos.
E um certo temor é até normal, o ser humano precisa de um certo temor, nós só não podemos deixar esse temor nos dominar. Porque até se não tivesse medo nenhum, não estaria todo mundo na rua, né? Todo mundo na rua. E se a gente, como eu sempre falo, né? Vocês já me ouviram falando aqui, se a gente não tivesse medo nenhum, a gente atravessaria a rua sem olhar para os lados. Cada tragédia. A gente iria dormir, e toda vez que a gente vai dormir, eu vou ali conferir a porta se está fechada, as janelas, não precisaria, porque eu não tenho medo de nada, né? Exatamente. Então, um certo medo é natural e até necessário, né? Mas não podemos deixar o medo, o temor, tomar conta da nossa vida, né? Bom, então, como introdução, a gente está lembrando do poder de Deus que excede o nosso entendimento. Nós não temos a noção de alcançar o poder de Deus. Agora, veja aí, voltando aí para o Salmo 29, 1 e 2. Dê ao Senhor a glória que lhe pertence. Foi fidel. É bom ter você aqui. Fidel. Ah, Fidelcina? Fidelcina, né? Oi, Quanto Fidel. tempo, né? Tudo bem? Então, dê ao Senhor a glória que lhe pertence. Tributai, né? Tributai. Tributo não é facultativo. Você não entrega o tributo, não paga o tributo quando você quer e se você quiser. Tributo é tributo. E aqui está dizendo, tributai ao Senhor, quer dizer, a glória é dele. E você tem que entregar a Ele, porque nós temos a tendência de querermos glória para nós mesmos. Você faz um negócio bem feito, e aí você quer elogio. Como é aquela canção mesmo? Eu não preciso ser... Esse? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas tem gente que não canta assim. Tem gente que canta, eu não consigo ser reconhecido por ninguém. O homem tem essa tendência de querer glória para si. Agora, quem deve tributar? O próprio texto diz, os filhos de Deus. Por que os filhos de Deus? Porque não há como tributar glória ao Senhor sem que seja por meio de Jesus. Amém. E o que se deve tributar? Glória e força. Glória. Isaías registra lá no capítulo 48, verso 11. Glória não a dou a ninguém. Sabe por que Deus não dá a glória dele para ninguém? Deus não compartilha a sua glória, Deus não compartilha o seu poder. Não olhe para Deus como um Deus egoísta. Olhe para Deus como um Deus protetor. Porque Ele sabe que Ele é o Todo-Poderoso e toda a glória é dele. Se houvesse um ser superior a Ele, Ele mesmo nos conduziria a este ser. Porque Ele traz para Ele, porque Ele sabe que Ele é o melhor para nós e Ele quer o melhor para nós. Por isso Ele não divide a glória com ninguém. Força. Observe a força do Senhor. Veja lá, Salmo 78, 26. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Gente, que poder é esse que conduz os ventos para onde Ele quer? E olha o verso 2. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ou, dependendo da versão, com vestimentas sagradas. Isto é, com vestes brancas. E estas vestes brancas nós só encontramos através de Jesus. Depois, Deus fala na tempestade. Dos versos 3 a 9, nós vamos ver aqui. Na Bíblia anotada tem uma notinha que diz assim: Davi descreve uma portentosa tempestade que se levanta do oeste sobre o mar Mediterrâneo. Então, a voz poderosa, a voz de Deus. Essa voz poderosa, ela despedaça os cedros do Líbano, diz o texto, né? E os faz saltar como um bezerro. Gente, os cedros, imagina uma árvore frondosa, eu não sei o perímetro desse tronco, mas são árvores muito grossas e altas, muito altas, que dá muito trabalho, só de serrar, só de cortar dá muito trabalho. E o que Deus faz? Deus sacode tudo isso. O Líbano era rico em cedro, não sei hoje se ainda é assim, né? Então, veja, o Isaías registra que esses cedros muito altos e elevados, está lá em Isaías 2,13. Então, a voz do Senhor faz saltar o Líbano e o Sirion. O Líbano
ali é uma região muito montanhosa, de montanhas muito altas, cerca de 160 quilômetros de extensão, e esses montes chegam a 3.000 metros de altura. E Deus sacode tudo isso. Bom, para quem fez todo o universo, isso é fichinha, né? Mas para nós é algo que é grande demais para nós. Ele sacode o Líbano e Sirion. Sirion é o Monte Hermon, que alguns lá conheciam como Sirion, né? Com 2.818 metros de altura. Então, este é o poder do nosso Deus. A sua voz despede chamas de fogo, como diz o texto. Despede aqui dá o sentido de dividir, de cortar em pedaços. Quer dizer, é um raio mesmo, é relâmpago, é fogo. A voz de Deus produz relâmpago, né? Na nova linguagem de hoje, diz assim: a voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. E o texto continua dizendo que a voz do Senhor faz tremer o deserto. Tremer aqui significa torcer, girar, dançar, contorcer. Quer dizer, a voz de Deus move a areia do deserto. Imagina um redemoinho ali, tudo contorcendo toda aquela areia. Ele é o Todo-Poderoso. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Interessante que cria aqui, dar cria é a mesma palavrinha que no texto usado para o deserto, que ele sacode o deserto e ele faz as corças darem cria. É a mesma palavra, mas também essa palavra tem o sentido de torcer, girar, contorcer, de dor. Então, imagina, Deus faz as corças contorcerem, não sei o quanto que isso dói, mas é o que o texto está dizendo, né? Contorcer, suportar, dar à luz, significa também dar à luz, né? Então, gente, o Senhor é poderoso o suficiente para falar na tempestade. E se nós estamos atravessando uma tempestade, não tenha dúvida que o Senhor nos fala na tempestade. Amém. Ele é poderoso o suficiente para dar força ao seu povo. Ele é poderoso o suficiente para abençoar o seu povo. E concluindo, até em tempos de tempestade, inclusive tempos de tempestade, nós devemos conferir a Deus aquilo que já pertence a Ele, a sua glória, né? Nós precisamos diariamente lembrarmos das palavras de João Batista, né? Que Jesus precisa ser exaltado e nós diminuídos. E eu não sei, natureza humana é complicada, né? Porque a gente não tem nada, a gente não tem força nenhuma. Alguma coisa microscópica como um vírus nos leva embora para a eternidade. Nós somos muito frágeis, muito limitados, e mesmo assim nós temos tendência a arrogância, misericórdia, né? Misericórdia, que Deus tenha misericórdia da gente. Precisamos adorar ao Senhor com vestimentas sagradas, e isso só é possível por meio de Jesus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma experiência com Jesus, mas sabe que hoje pode ser o dia. Você pode, numa oração muito simples, da forma como você sabe fazer: Jesus, eu quero adorar a Ti, eu quero adorar o meu Deus, eu quero que Deus seja o meu Deus. Abre o meu coração, entra no meu coração, transforma a minha vida. Se você nunca fez essa oração, você pode fazer agora. E Deus vai ouvir a sua oração. Amém. E Deus quer você. Deus fala conosco, ainda que estejamos na tempestade, como eu disse, né? Veja o verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Essas águas significam também, não apenas água, né? Porque essas águas aqui significa água, porém tem no sentido de violência, de tempestade. Tem alguma versão que diz muitas águas. Então imagina aquela tempestade, aquele mar revolto, o Senhor está ali. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, ou sobre as muitas águas, ou sobre uma grande tempestade. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. E o reconhecimento dessa verdade, que Deus é Todo-Poderoso, nos dá muita segurança.
porque nós dependemos dele, a nossa vida está nas mãos dele. Lá no Salmo 139, se não me engano, 16, diz que os nossos dias foram já contados. Ninguém vai morrer nem um dia antes, nem um dia depois. Os nossos dias, todos eles, diz o texto, todos eles já estão contados, já estão escritos por Deus. 139:16. 139:16, né? Então, a minha conclusão, que Deus nos abençoe, lembrando do verso 11 do Salmo 29, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Então, essa paz que só o Senhor pode nos dar, essa paz está disponível, e isso é um privilégio muito grande. Desfrute dessa paz, que só pode vir através de Jesus. Amém. Amém? O Luiz Novaes está perguntando, vestimentas sagradas pode ser interpretada por santificação? Sim, sim, eu vejo assim, né? Eu vejo assim. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, nós vamos ver que ali nós vamos receber vestes brancas, né? Nós vamos, para entrarmos no céu, nós vamos receber novas vestes brancas, diz o texto. Mas enquanto nós estamos aqui, essa santificação, ela significa, as vestes brancas simbolizam isso, até porque Jesus diz lá em João 15, se não me engano, verso 3, que Jesus nos limpa pela palavra. Então a palavra vai nos limpando, nos alvejando, né? No sentido de deixar mais branco. E essa santificação é imprescindível para a nossa vida. E reforçando, isso só pode vir através de Jesus. A gente não consegue sozinhos. Obrigado, Luiz. Pensando nesse Deus, né, que governa, né, todo o universo, que tem um poder extraordinário. Ele é o Deus isso que me impressiona em Deus. Ele é o Deus das grandes coisas, mas Ele também é o Deus das pequenas coisas. Ele vai lá, faz uma florzinha pequenininha, cheia de detalhes, de pintinho, de cores. Né? O nosso Deus é o Deus poderoso, grandioso, mas é o Deus das pequenas coisas, né? Isso nos impressiona. Olha para o nosso organismo. Exatamente. Os nossos olhos. Cada veiazinha. Esse é o poder do nosso Senhor. Tem veias tão finas nos nossos olhos. Esses dias mesmo eu fui ao oftalmologista, porque eu tenho diabetes. E eu tenho que fazer exame a cada 6 meses, porque há veias tão fininhas que o sangue não consegue entrar. Aí a pessoa fica cega. Então um Deus tão grande que fez o universo, Ele fez algo tão pequenininho como uma veiazinha dessa, né? É verdade. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez no início. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o